em estar aqui trocando com vocês e vendo pessoas que eu não vejo há muito tempo, né? Muito feliz de ver algumas pessoas entrar, Cristiane, né? Alguns ex-alunos, alunas, um prazer imenso estar aqui neste momento, né, gente, onde se faz necessário e urgente qualquer possibilidade de encontro diante de tudo que a gente está vivendo. E fazer um encontro assim para pensar, refletir, conversar sobre processo se faz mais urgente ainda, né? E eu vou falar um pouco sobre isso. O tom aqui da nossa conversa não é de forma alguma de palestra ou de aula, mas de fato uma roda de conversa, como o Francis coloca. Então, estejam à vontade para interferir, perguntar a hora que vocês quiserem, tá bom? Isso é de verdade mesmo. Então, só alinhando de novo, eu acho falar de processo nesse momento, né, nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né, nesse contexto político tão abismal que a gente tem passado e tem vivido, falar de processo, analisar processo, realizar processos de criação, se torna cada vez mais urgente, porque, para mim, pensar em processo antes de tudo, uma ação ativista, antes de tudo, uma ação política. Por quê, né? A gente sabe por quê, né? Mas eu vou falar aqui também. Né? Falar de processo é falar de incompletude, é falar de vagueza, é falar do não resultado, é falar daquilo que não está certo, onde 2 mais 2 jamais nunca vai ser 4, né? Fazer processo, observar processo, analisar processo, eu acho que vai contra essa coerência absoluta da certeza, né? Isso, lidar com a incerteza e com a vagueza é o que me conecta nesse campo de conhecimento. Inclusive, é o que me conecta como artista. Eu sou também artista da cena, também sou atriz, performer, diretora, e lidar, ao mesmo tempo, com essa vagueza é extremamente assustador, mas é também um desafio imenso, né? Lidar com as inconclusões, né? Então, mesmo quando essa trajetória de processo, mesmo quando ela, 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 ela tem um formato de obra, digamos assim, quando se monta uma peça que vira o repertório de uma companhia, ou de uma peça que entra em cartaz durante 3 meses, de quinta a domingo, ainda assim o processo está lá, né? A Cecília Salles, que é uma pesquisadora, vocês devem conhecer, né, daqui de São Paulo, e uma pesquisadora que tem uma amplitude imensa aqui no Brasil, na América Latina, Europa e Estados Unidos. É uma pesquisadora de processos, uma especialista em analisar processos de criação nas artes cênicas, nas artes visuais, literatura, cinema. A gente tem, no nosso grupo de pesquisa, inclusive, tinha uma orientanda dela que trabalhava com processo de criação na gastronomia, por exemplo, para vocês entenderem o amplo horizonte, né? E a Cecília abre para se analisar processo. Ela tem 2 frases, assim, ela tem 2 reflexões que para mim servem como faróis, sabe? Uma é que a obra está espalhada no processo, e a outra é que a gente que realiza processo, que observa processo, a gente funciona no gerúndio. Eu acho assim, para mim são 2 fundações assim do meu pensamento. Ela foi minha orientadora, né? Então, a minha tese inteira dialogo o tempo inteiro com os livros dela, com o pensamento da Cecília. Então, a obra está no processo e a gente age no gerúndio.
eu acho que são duas reflexões fundamentais para a gente. Uma é, se a obra está espalhada no processo, a gente sai das dicotomias entre obra e processo, entre trajetória e resultado, entre dentro e fora, a gente quebra todas as dicotomias, porque a obra ela já está existindo ali. Né? E óbvio, a cara que ela vai ter quando se tem que entrar em temporada faz parte de um complexo de decisões, de escolhas, né? de rumos direcionados para um pensamento de processo acontecendo ali, né? naquele coletivo de artistas que estão montando aquele trabalho. E pensar que a obra está espalhada no processo também me faz refletir sobre um outro conceito de ensaio, sabe? Então, ensaiar deixa de ser o espaço da coxia, somente o espaço da coxia, do que está atrás, do que vem antes, e passa a ser o lugar do evento em si. Então, comecei a pensar que ensaio, a cada ensaio, uma peça é vista, assim. A cada ensaio, o evento não se repete, né? Mesmo que a gente trabalhe com procedimentos que se repitam todo dia. Né? Pensar também, se a obra está espalhada no processo, é pensar também que sim, o processo está na obra, óbvio. Até aquilo que a gente não escolhe aparece. Não é mesmo? Não é à toa também que a gente tem muitas exposições de diretores de cinema, de teatro também, onde aquele material descartado, eliminado, que não foi parar no filme ou não foi parar na peça teatral, é exposto, né? É exposto como também obra, vira obra. Até o material rejeitado, ele tem a potência também de virar uma obra, uma peça, uma exposição, seja lá o que for. Né? E isso que ela fala do gerúndio, a gente está o tempo inteiro se obrando, se fazendo, estamos em trabalho, estamos em construção, desconstrução também, é o estar em, né? Que na minha tese, e antes dela eu já usava bastante esse estar em obra, corpo em obra, que tem a ver com estar a serviço daquele trabalho, e não por cima dele. Como artista da cena ou como pesquisadora e analista de processos. Né? Então, o que é o estar a serviço e a manutenção do estar a serviço? Né? Para mim, a manutenção do estar a serviço é uma chave para o nosso trabalho de cena e para o nosso trabalho de pesquisadores, né? de analistas de processo. Né? Como é que a gente trabalha a manutenção? Quantas vezes a gente fala, nossa, no processo foi incrível, né? Aconteceu isso, por que aquilo que aconteceu de tão especial no processo não está na peça? Né? Pode ser por escolha ou porque a manutenção não aconteceu naquele lugar, daquela qualidade de presença do ensaio, daquela qualidade de expressividade corporal no ensaio, naquela qualidade de arejamento. Por que ela não vai para a peça? Né? Ou seja, tem uma manutenção do estar a serviço, uma manutenção do procedimento de trabalho, né, para que tenha fôlego para chegar não só na peça, como na temporada também. Né? Aí eu analisei o Diário do Nós, né, da peça Nós, não sei se todo mundo viu, e também não tem problema se vocês não viram, do Grupo Galpão, e eu participei desse processo. No início do processo fiz um ateliê de criação com eles, e depois eu fui ver só na estreia. E é muito interessante a estrutura, porque você vê o processo ali. Né? É uma estrutura que se repete todo dia, em temporada. Tem as marcações de luz, de som, a marcação de gesto, eles estão fazendo uma sopa em cena. Né? A sopa, metade da sopa vem pronta, a outra metade eles fazem em cena. Então não pode cortar o dedo, não pode exagerar no sal, tem que cortar direitinho, né, a cenoura. Né? Então, que estratégias o Marcinho e os atores e atrizes ali usaram para que qualidades daquele processo
estivessem também na peça. É uma estrutura muito arejada, onde ficção e realidade não estão em oposição. Não tem isso, não tem essa dicotomia entre ficção e realidade. Tem a inauguração de um senso de realidade, como diz Rancière, né? É um senso de realidade. Vai além de uma fricção entre ficção e realidade. Né? Tem uma dúvida ali, tem um risco ali o tempo inteiro. A ação cotidiana, carregada de mundo, que é fazer uma sopa, ela provoca ou ela evoca o movimento de risco e do estar a serviço daquele material para a peça acontecer. Né? E era uma coisa que o Marcinho falava muito, a gente não tem que ter medo do erro. Né? Um teatro sem erro é cemitério. Ele fala isso no diário. Então, esse gerúndio que a Cecília fala, né, essa obra espalhada no processo, me remete a essa outra ideia de ensaio e essa outra ideia do que seja uma obra, onde processo e obra eles estão completamente em espiral. Não é uma linha reta, antes e depois. A gente só sabe que um processo começa por conta da agenda cronológica. Saiu o dinheiro, a gente começa ensaio hoje, tarará, estreia a temporada. Porque no tempo da vida, a gente não sabe nunca quando um processo começa, muito menos quando ele termina. Né? Tem processos que eu comecei há 3 anos atrás e agora eu estou vendo que eu comecei há 3 anos atrás. Eles estão aqui, já acontecendo. Eu tive a oportunidade, em 2002, de fazer uma pergunta para Pina Bausch, quando estava aqui no Brasil, lá no Instituto Goethe, em São Paulo. Aqui em São Paulo, né, aliás. Eu já nem sei onde eu estou, nessa virtualidade aqui, a gente já não tem mais muita localização. E eu perguntei para ela, era uma conversa aberta, né? Perguntei quando é que ela sabia que uma obra dela terminava. Ela falou que nunca. Que ela na coxia, ela está modificando trechos e finais sempre está modificando. Não termina nunca. A Cecília Salles, ela cita um pintor holandês que eu esqueci o nome dele, eu vou pegar e passo para o Francis, para ele passar para vocês. Que ele entrava escondido entrava no museu com a pintura, todo o equipamento dele de pintura dentro do jaleco para retocar as obras dele, que estavam penduradas no museu. Isso é fantástico, gente. É de uma vitalidade assim, absurda, né, que a gente tem a chance de fazer nos nossos processos de artes cênicas. Mas e um pintor? Então, ele entrava no museu e retocava as obras. Isso é incrível. Né? E a Pina Bausch falou justamente isso. Não, eu estou o tempo inteiro mudando o meu material. Né? E eu fiz essa mesma pergunta em 2011 para a Riane Minuschini, do Teatro Soleil, diretora do Teatro Soleil. Que foi, ela estava em temporada aqui no Sesc, eu estava no cafezinho do Sesc, ali na Augusta, ela sentou do meu lado para tomar café. Aí não teve jeito, né? Eu né, me apresentei e tal. E lá vem a pergunta de novo, né? Como é que você sabe, né? Como é que você escolhe teu repertório? Como é que você sabe que uma obra... Não sei. Não sei quando termina e eu nunca sei quando eu escolho o assunto que eu quero montar. Eu sempre tenho a sensação que ele vem muito antes de mim. Isso é incrível também. Né? Isso é incrível também, não bate com a agenda cronológica. Né? O tempo do processo e da obra é o tempo da vida. Já diria Francis Wilker. Dramaturgia de processo é a dramaturgia da vida. Eu cito ele na minha tese, ele fala essa máxima. E é sobre isso. Né? É sobre isso. Agora eu estou me lembrando do Stanislavski, que ele, ao encontrar Isadora Duncan, né, que a Isadora Duncan morou lá, porque foi expulsa dos Estados Unidos, e abriu uma escola e tal, e a Isadora Duncan, imagina, na virada do século XIX para o XX, ela dançava na praia, ela dançava em galeria, ela dançava com o vento, ela dançava com as árvores, né, e ele viu ela dançar,
e tem uma troca de correspondência entre ela e ele, uma troca, sim, muito preciosa, que está no livro Cotidiano de uma Lenda, que, gente, da Cristina. E ele fica abismado com aquilo dela. Vocês devem estar se perguntando por que a Kênia está falando de Stanislavski e Isadora? Porque são artistas de processo, né? Do processo. Né? Ele falou que ficou tão abismado com ela, em uma das cartas, porque ele via a vida dela acontecendo ali, na dança dela. Era isso que ele queria dos atores e atrizes. Ele queria que a vida daquele artista estivesse ou num primeiro plano, ou em diálogo com o texto As Três Irmãs do Tchekov, por exemplo. Né? Então, é a dramaturgia da vida que está ali. Né? Era o que ele queria, ao ver a Isadora dançar. E é o que a gente busca também. Quando a gente vê um trabalho, uma peça bacana, a gente vê o processo ali. Uma peça que nos conecta com uma certa vitalidade, uma peça que tira a gente um pouco do chão, que move internamente o pensamento do nosso corpo, é porque o processo está ali. Né? É a manutenção do estar em obra, em trabalho, né? Nunca é fixo, né? É estar em trabalho. Então, nesse sentido, eu acho sim que a gente falar de processo de criação é falar de resistência ao esquecimento absoluto, que tanto insistem em fazer, principalmente agora, né? Com nós artistas. É sim resistir ao esquecimento, né? Porque lida com a incerteza, isso é amedrontador para um sistema que quer tudo igual, para um sistema binário, é amedrontador. Né? Eu tenho escrito algumas coisas sobre isso, fico pensando num pós-doc ou em algum artigo, mas eu tenho que amadurecer melhor. Vou ler algumas coisinhas rápidas, que nunca li para ninguém, mas o processo se define mais pela incerteza do que pela certeza, né? E a incerteza gera perguntas essenciais. E perguntas essenciais nunca têm respostas, já diria Gonçalo Tavares. O que é o teatro? O que é a presença? Né? O que é um bom ator, uma boa atriz, o que é a vida? De onde vem? As grandes perguntas, elas não têm respostas, e é bom que não tenha mesmo, né? Para a gente continuar se perguntando isso. Então, falar de processo é falar do que não tem resposta. Por meio de uma política da investigação, né, eu chamo de política de investigação, tem a ver com questionamento, tem a ver com risco e com imaginação. E imaginação é diferente de mentira, né? Que é o que a gente está vivendo com a fake news, que é mentira. A imaginação só vem de um corpo que resiste. Imaginar é resistir. Né? Então, por meio dessa política de investigação, a gente pode criar um pensamento, sim, capaz de lidar com a complexidade do processo, permitindo a autorreflexão, a interrogação e também a liberdade em elaborar novas abordagens teóricas. Todo processo criativo é mais mutável do que qualquer teoria. E as teorias deixam de ser adequadas a cada novo processo. Cada processo, gente, exige um pensamento diferente. Não que você vai eliminar a rede de pensamento que você traçou no anterior. Não é eliminar, mas vai exigir outros horizontes de reflexão e de diálogo. Porque cada processo é único. A maneira que eu analisei o diário de montagem do Nós, da peça Nós, foi completamente diferente a maneira que eu analisei o diário de WhatsApp da prática estese. Completamente diferente, porque cada processo exige um tipo de musculatura mental e corporal. Quando eu estava escrevendo essa minha tese, minha musculatura era outra quando eu falava do galpão e quando eu falava das teses, mesmo. E nos dois eu estava como artista, atuando, né? No galpão, nesse ateliê de criação, e no As Teses em Cena, junto com o Francis, inclusive. Né?
Então, jamais teremos controle, como pesquisadores e artistas, sobre a estrutura de um processo que está sempre em constante movimento de transformação, né? A cada novo processo, novos dados desconhecidos surgem. Analisar processo e continua a ser uma grande aventura para mim, porque tem um caráter aberto, que contesta estruturas de pensamentos unilaterais, organizacionais, mutiladores e separatistas. Então, não dá para entrar ingênuo, analisar processo, achar que a gente está só analisando, não, a gente está falando de um espectro muito amplo de modos de trabalho, modos de vida também. Porque quando você vai analisar um processo, você não está analisando só ele. A vida inteira está ali, a dramaturgia da vida do Francis está ali, inteira. Né? Então, quando eu analiso um processo, ele está completamente em relação com os aspectos coletivos, individuais, os aspectos políticos, os aspectos de criação. Né? Então, analisar processo é contestar a essa coerência absoluta. Né? Eu estou falando tudo isso com vocês em diálogo com a Cecília e também com o Edgar Morin, que eu dialoguei bastante com ele também, né? Que, né, trabalha ali com a teoria da complexidade, e Cecília tem a teoria da rede, né, de criação, né? Como que essa rede, né, não existe uma linha única de início, meio e fim, mas o que existe é uma rede de trabalho, uma rede de afetos, onde os contextos gerais e específicos da obra estão em conexão, sempre. Né? Me lembrei agora, quando eu escrevi minha tese, os 4 anos de doutoramento, eu participei de 18 montagens em 4 anos. E teve um momento que eu falei que eu caía na imagem da doutoranda passando 14 horas escrevendo a tese. E que se eu não fizesse isso, eu não estaria fazendo a tese. Né? No romance, né, da pessoa ali no gabinete escrevendo. Aí a própria Cecília me falou, Kênia, essa é a sua maneira de escrever a tese, você está em relação com 18 processos, mais os 2 diários que você está trabalhando. Os 18 processos não apareceram na tese concretamente, mas eles estão lá, eu sei. Entende? Então, é esse pensamento de rede, é amplo para a gente analisar, né? Onde sempre tem mais alguma coisa acontecendo no processo. Um conhecimento só não basta. A gente está sempre em movimento, em trabalho. Estava falando com o Francis antes da gente abrir aqui a sala, como que realmente não dá para deslocar uma maneira de ver um processo para outro, porque cada processo, a gente inventa língua, gente. Vocês percebem? A gente inventa uma língua, um vocabulário para cada processo. Não é? O Diego está aqui, Borges. Eu e Francis estamos dirigindo o Diego. A gente tem diagonal osso. Vamos pegar diagonal osso. É um termo, é um vocabulário já do processo. Na prática, as teses, a gente tinha dispositivo manada, dispositivo boia, dispositivo âncora, dispositivo cobra, homem-bomba, dorô, tudo isso são palavras de quem está dentro do processo. E eu, como pesquisadora de processo, eu entro em processo que eu não faço parte e eu tenho que aprender um vocabulário. Não só um vocabulário da palavra, mas como um vocabulário de comportamento corporal. Porque a minha presença ali, ela significa muito, eu não estou invisível. As pessoas sabem que eu estou ali, eu sei que eu estou ali, vendo aquelas pessoas, observando. Aí a gente cai na pergunta, o que observar num processo? Né? Como observar um processo? A partir de onde? A partir de onde que a gente observa um processo? Fazendo parte dele ou não? A primeira coisa é partindo do teu ponto de vista, que envolve a tua biografia inteira. É muito diferente eu, que sou do teatro, analisar um processo de teatro e alguém que não é do teatro analisar. Vai ser melhor ou pior? Não, não é sobre isso, sobre melhor ou pior, mas vai ser diferente, porque é uma outra entrada, é um outro ponto de vista.
Então, antes de tudo, é se conectar com a própria biografia, mesmo, confiar na sua biografia para você poder entrar e analisar. E a outra é traçar as relações entre o que, nessa tese, eu chamo de aspectos gerais específicos do processo. Pode ter outro nome, outros termos, mas eu usei esse. Né? Traçar as relações entre os aspectos gerais específicos para se gerar uma reflexão e um pensamento sobre aquele processo naquele momento. Né? Então, a tese em si, por exemplo, que agora ela está em transformação, porque ela vai virar livro, a tese em si, ela foi o próprio processo, e teve um momento que eu assumi também, que a escrita da tese era um terceiro processo acontecendo ali, nessas páginas em branco. E foi ótimo, porque a Cecília super topou. Eu comecei, para entender melhor os processos, eu comecei a desenhar. Né? É como se eu tenho uma mania, quando eu estou com muita coisa na cabeça, ou precisando organizar de alguma forma, eu pego um papel e começo a desenhar o movimento do meu pensamento. Sabe? Então, eu comecei a fazer desenhos para entender o movimento do meu pensamento ao analisar esses dois processos, do galpão e do estese. Por exemplo, deixa eu ver, vou tentar compartilhar aqui uma. Tá indo, gente? Não? Você pôs apresentar agora, Kênia? Até agora, não. Não, eu estou falando se está indo a fala. A fala tá, e a gente já tem duas perguntas aqui. Depois que você mostrar aí os desenhos, eu falo. Por exemplo, essa aqui é uma versão final. Não. Vocês estão vendo o quê? DNA cênico? Não, não apareceu. Você clicou na apresentar agora, na barra inferior? Cliquei, sim. Está abrindo aqui para nós. Abriu agora. Peraí, então eu vou interromper o compartilhamento, porque não é esse. Esse é o do nós. Ah, apareceu do nós? Foi. Era essa que eu queria mesmo. Essa, compartilhar, pronto. Apareceu nós, né? Isso, está carregando, eu acho. Eita, Lele. Isso, apareceu nós. Estamos aqui com o desenho. Essa, por exemplo, é uma... Eu não estou vendo ele aqui comigo, engraçado. Né? Então, mas essa estrutura aí, por exemplo, foi um formato meio que final que eu cheguei, né, para entender essa rede. E isso está na tese, inclusive. Né? E por quê? Porque isso é um pensamento meu em processo. Certo? Então, eu sei que no papel o plano é bidimensional, mas a gente tem que ler esse desenho num plano multidimensional, que não tem cima, baixo, que não tem dentro, fora, que não tem hierarquia. Nada é mais importante do que outra coisa, entendeu? Os aspectos gerais não são mais importantes que os aspectos específicos. Então, esse, por exemplo, é um dos desenhos. Deixa eu ver um outro aqui da esteses, Fran, não sei se você já viu. Eu acho que eu não vi, não. Só um minutinho, gente. Jong. Esse é do esteses. Abriu? Ainda não, deve estar carregando aí, né? Está carregando, agora apareceu. Tá, esse é do esteses. Você vê que é um desenho completamente diferente. Né? Vocês podem ver aí. Tem os aspectos gerais, específicos, e tem uma coisa que eu falei de DNA cênico, que é onde tudo é meio que ajuntado, né? E só que eu fiz, vou interromper o compartilhamento. E eu fiz esses desenhos durante, só que quando eu fui defender a tese, os desenhos eles se modificaram também, né? Então é interessante você se ver sempre em movimento, né? E desfrutar disso, e não se desesperar disso. Entende, gente? Desfrutar o movimento. Né? Ter aquela sensação de riqueza no corpo. Quando a gente desfruta o movimento, a sensação é de prosperidade corporal, na mente do corpo. Porque o movimento, às vezes, ele enlouquece, porque a gente quer fechar, né? Que a gente precisa também fechar, para entregar, para defender. Mas também ter a lucidez de que esse movimento continua.
É óbvio que o processo do nós e do aesthesis, eles continuaram acontecendo em mim, quando eu peguei o diário para analisar, né? E isso foi de uma riqueza absurda, e foi isso que a Cecília me falou, Kênia, a tua maneira de escrever e de pensar é com 18 processos, é dando aula, é fazendo tudo isso, né? Então, aceita essa rede de relações que você está traçando, porque tudo isso é muito enriquecedor. Então, né, nesse sentido, gente, falar de diário, né, de processo-obra, essas relações entre processo e obra, eu trabalhei com uma pesquisadora também na tese, que é a Diane Taylor, que eu acho que vocês devem conhecer também, que é uma pesquisadora mexicana, dá aula na Universidade de Nova York. Enfim, ela tem várias publicações, e tem uma publicação muito bacana, que chama Arquivo e Repertório, sobre performances cotidianas e atos performáticos na América Latina. Muito bacana. E ela vai falar sobre, né, arquivo e repertório, né? Então ela começa a falar do nosso roteiro colonial. Nossa, aqui é uma tempestade aqui. Então ela vai falar do nosso roteiro colonial, né, onde tudo que não cabia na linguagem escrita e lida era desconsiderado. Então, todas as práticas incorporadas, as manifestações corporais dos povos originários não eram valorizados porque não tinha a escrita e a leitura na forma como os colonizadores chegaram aqui, né? E ainda hoje isso perdura ainda, né? E ela coloca repertório como aquilo é o que é voltado à prática corporal, né? As práticas incorporadas também. É aquilo que é transmitido de corpo para corpo, onde a linguagem, a fala, ela não dá conta de abarcar uma experiência, que é a vida. Né? A fala ajuda a gente a organizar, mas ela jamais vai dar conta de uma manifestação artística na rua, ela jamais vai dar conta de falar de uma ação cotidiana, de um funeral, ou de um casamento, ou de um ato performático em cena, na rua, por exemplo. Né? Então, ela estabelece esse vínculo entre arquivo e repertório, de uma forma interessante, porque ela não opõe, mas ela fala que os dois agem em complementariedade. Né? O arquivo precisa da prática incorporada, e a prática incorporada precisa do arquivo também. Um não é oposto ao outro. E isso, para mim, foi muito concreto e muito visível quando eu analisei o nós e o aesthesis, porque tinha muita carne no diário, tinha muito corpo no diário escrito, assim como o diário estava inteiro na prática da cena. Isso é muito visível na prática aesthesis. A prática aesthesis foi um trabalho feito por 5 artistas, eu, Francis, Jonathan Andrade, Gisele Rodrigues, Glauber Coradeschi, Ed Oliveira. Eu e Francis morávamos aqui em São Paulo e os outros lá em Brasília, e a maneira da gente se comunicar era via WhatsApp, né? E a gente viu que o WhatsApp ali se tornou nossa sede de trabalho, digamos assim. Nossa sede virtual, era onde a gente se encontrava. E ali vários assuntos, a gente tinha assuntos cotidianos, assuntos de produção, assuntos metodológicos e assuntos ou conversas de criação. Né? Algumas vezes eu e Francis, a gente estava criando aqui e eles lá, ao mesmo tempo, e a gente trocava as nossas experiências de criação ao mesmo tempo via WhatsApp. Então, a gente entendeu que ali era um espaço de virtualidade, mas de muita vitalidade. Né? Então, quando eu analiso, aí eu imprimi o diário de WhatsApp da primeira etapa da pesquisa, que tinha 200 páginas, letra 11, letra 10, 200 páginas de conversa nesse primeiro momento. E tem muita carne ali, porque a gente está lidando com outros parâmetros de presença. E o diário, ele foi para a prática. Quando a gente abria e trabalhava com mais gente, com público ali presente e tal. A gente chegou a fazer a leitura dramática de uma parte do diário. O tanto que ele entrou também na obra, né? Uma obra de extrema impermanência. Porque o aesthesis, ao contrário do galpão,
eu peguei também justamente 2 grupos completamente diferentes nos modos de trabalho. Se no Galpão é um grupo de quase 40 anos de existência, com uma faixa etária a partir dos 53 anos, um grupo que monta, entra em temporada, tem repertório, o Aesthesis tem sede fixa, o Galpão lá em Belo Horizonte, o Aesthesis não. Era um grupo que se juntou para fazer esse trabalho, não tem sede fixa, cada um mora numa cidade, a nossa sede é virtual, e a gente trabalhava com a criação do instante, o que movia a gente, qual que era a potência de mover um espaço e criar, o que me fazia criar, ser foco, ser desfoco também. Então, abrangia outras qualidades de presença. E, observando o Diário das Teses, analisando, eu vi que realmente não tem oposição entre presença e virtualidade. Um é complementar do outro. Né? Eu acho que a grande sofrência desse início da pandemia foi a gente insistir na oposição entre presença e virtualidade. Né? Quantos modos de trabalho estão sendo possíveis nessa virtualidade aqui? E que outras qualidades de presença, quando a gente está aqui falando, ou quando a gente está criando, ou quando eu estou conduzindo processos, ou fazendo como atriz também, performer, que outras qualidades de presença se manifestam nesse modo de trabalho. Eu sei que a gente está cansado pra caramba disso aqui. Mas eu acho que quando a pandemia passar, o que daqui, o que a gente o que vai permanecer dessa nossa experiência? Reunião pedagógica, jamais. Eu vou fazer sem ser virtualmente. Não vou pegar o metrô para uma reunião pedagógica, dá para fazer pelo Zoom, por exemplo, quero manter. Né? Então, o que fica? Então, analisar tanto o diário do nós quanto das teses faz questionar essas noções de permanência e de permanência e de não fixidez. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante assim, para a gente pensar. Né? Coloca na dialógica entre o permanente e o efêmero. É isso que eu estou querendo dizer. Vou dar uma citada aqui na página 149, que eu falo que presentificar o arquivo, ou seja, analisar processos de criação, e o arquivo pode ser diário escrito, pode ser diário imagético, diário WhatsApp, diário de vídeo, seja o que for. Presentificar o arquivo nos lança na dialógica entre contenção e liberação do armazenamento de informações do diário e a sua atualização nos corpos que performam ao vivo, com o público. Uma dialógica entre o permanente e o efêmero. O permanente voltado ao diário e o efêmero ao repertório incorporado. Essa sobreposição e tessitura estabelece uma qualidade de transmissão do que foi e é o processo, mas não garante a longevidade e duração. Por outro lado, nada desaparece, porque o DNA do processo, a estrutura, o que funda um processo de criação, seja ele qual for, é transmitido para outros, nada desaparece. Né? Então, eu carrego comigo o que eu vivi. Então, o processo que eu vivi há 20 anos atrás, ele está se atualizando o tempo inteiro, mesmo que eu nem pense nele. Mas ele está se atualizando o tempo inteiro. Mas, ainda assim, o esquecimento continua a ser uma perspectiva, até quando os processos resistem ao esquecimento, que é isso que eu estava falando lá no início. Né? Trazer importância aos processos, pesquisas e trajetórias de criação nos lança na afirmação, 2 pontos, nós nos lembramos. Nós nos lembramos. Nós resistimos à política do esquecimento, que insiste tanto em anular a vagueza, a dúvida, as perguntas, o amor, as crises, a incorporação, quanto busca incessantemente a lógica de resultados dessas respostas incoerentes. A transmissão de processos, né? Quando a gente se debruça sobre um processo, quando a gente realiza um processo de criação, a gente também está transmitindo as nossas práticas incorporadas para aquele coletivo, para aquele público, é um ato de imaginar. Por isso, um ato de resistência também, posto que todo corpo que imagina é um corpo livre.
né? Então, isso para mim é muito nítido quando eu analiso esses dois processos e outros também, né? No Galpão, por exemplo, é o Diário do Galpão, que não foi publicado ainda, mas vai ser, tomara que seja, que é um diário belíssimo, que ele começa com trocas de e-mails entre o Eduardo Moreira, que é fundador do grupo e ator, e o Márcio Abreu. Pra vocês terem uma ideia, nessa troca de e-mails, tem mais ou menos um ano de trocas de e-mails para casar a agenda, para fazer uma reunião, para começar o processo. Né? Depois são meses de trabalho à distância, que o Marcinho dava as indicações e o grupo fazia. E depois o diário ele se modifica, porque daí já é o Marcinho em sala de ensaio trabalhando e o Eduardo anotando. Né? No Grupo Galpão, o Eduardo é a figura que registra todos os processos. Todos. Ele escreve o tempo inteiro. Né? Eu participei de um outro processo da peça Outros, que eu fiz direção de movimento, o Eduardo o tempo inteiro. E a vida, ela entra. E isso foi uma sacação linda do Marcinho, porque durante a montagem da peça Nós, a hora do cafezinho era a hora que os textos saíam. Quando a gente fazia intervalo e ia para a cozinha do galpão, era onde o Márcio estava anotando as histórias da Teuda, as histórias do Paulo André. As histórias da Teuda são homéricas. Eles convivem cotidianamente há quase 40 anos e tem histórias que eles não sabiam ainda da Teuda. Então, a dramaturgia do Nós, ela também foi feita em mosaico, né? Com o Márcio solicitando, fazendo algumas demandas, a partir da ideia do corpo de dentro e corpo de fora, depois a partir da ideia de manifesto, aí ele foi incluindo uma série de tarefas, digamos assim, para o mosaico dessa dramaturgia acontecer. E é muito interessante ver no diário que o tempo inteiro Márcio bate o martelo. A palavra aqui não é detentora de sentido. A palavra aqui não justifica a presença do ator e da atriz em cena. A palavra aqui é movimento. Né? Aí me lembra uma frase do Meyerhold, que fala que a palavra está bordada sobre o movimento. A palavra aqui é movimento, a palavra é música. A construção de sentido se dá por tudo, não só pela palavra. Né? Então, expande também um conceito aí de dramaturgia focada na palavra. Vamos entender que o Grupo Galpão tem um repertório de histórias, né? De peças com uma dramaturgia mais clássica, né? Que fazem lindamente. Então, essa nova, pelo diário, dá para perceber as inquietações dos artistas, né, envolvidos com esse novo modo de trabalho, que é lidar com a incerteza, lidar com o erro. Não tem uma história a ser contada, tem uma situação a ser vivida. E se essa situação não for vivida, a peça não acontece. Né? Que situação? É uma situação corporal, muscular, de escuta, de gerar fluxo de criação em cena. Isso é processo. É o que a gente faz nos nossos ensaios. Eu tenho uma fala do Eduardo aqui bonita, gente. E toda vez que eu leio, eu me emociono. Deixa eu ver se eu... Que é... Peraí. Tá aqui, ó. E ele fala sobre... A peça ela foi montada em 2015, sabe, gente? Naquele momento que o golpe estava ali acontecendo, né? Aí ele fala, o Eduardo, em 9 de março de 2015, confesso que te escrevo, falando para o Márcio, é um e-mail para o Márcio, confesso que te escrevo no meio de uma insônia cheia de fantasmas, resultado de uma assustadora manifestação de um panelaço beirando a histeria em protesto contra um pronunciamento da presidente. Algo muito estranho parece que vai ser gerado, uma espécie de ovo da serpente que se desprende lenta e continuamente, uma tenebrosa noite dos cristais, uma marcha pela família que pretende engolir a todos com suas profanações de ódio e ressentimento. Nunca, Márcio, o seu clamor teatral por algo político me pareceu tão assustadoramente pertinente. 2015.
né? E, então, o diário é a vida entrando, gente, completa, a vida entrando completamente, né? E aí a gente volta, o que analisar, né? A partir do meu ponto de vista, que eu estava como também artista e também estava como pesquisadora, e eu entendi que, não, né, que essas distâncias, essas equações, gente, vão por água abaixo. Ah, eu sou artista do processo, tem que me distanciar do processo para observar? Não. Você não sai do processo. Você entrou nele, você não sai nunca mais. Você vai estar naquilo ali. Né? Então, quanto mais eu analisava o diário, mais eu estava como artista ali, mais eu estava como pesquisadora também, analisando o processo. E me deparei, no meio disso, com uma outra materialidade de diário, que é a mesa do galpão. Vou mostrar aqui. Ah, não abri. Tá bom. Não, deixa quieto. O que acontece? O galpão ele tem uma mesa de trabalho enorme, onde acontecem as reuniões. Só que essa mesa, ela já foi muro, ela já foi porta, ela já foi... Em 2008, quando eu cheguei em BH, o Eduardo Coutinho estava fazendo as filmagens, né, do Moscou. E eu acompanhei alguns dias de filmagem. E a mesa tinha um furo, porque tinha uma câmera ali. Então, a mesa é uma materialidade de registro da vida do grupo, e ela é enorme. E ela tem muitos escritos. Então, ali tem gritos, ali tem reflexões, ali tem roteiros. Na mesa tem muita coisa escrita dos processos, de reflexões e de uma ação que eles fizeram, que chama Rolê, que a Eleonora Fabião construiu com eles e com o Marcinho, que eles saíam com essa mesa pelas ruas de Belo Horizonte e cadeiras, colocavam a mesa no meio da rua, né, em alguma calçada, as pessoas se sentavam e começavam a conversar sobre várias coisas. Até que um dia, essa mesa parou numa rua que estava tendo uma greve de professoras e professores da Rede Pública de Minas Gerais, que o prefeito não estava querendo receber, e a mesa virou um palanque. E elas começaram a falar de tudo, subir na mesa, virou um palanque. E essa mesa se tornou assim, uma chave para a minha tese, para analisar esse diário, porque é uma outra materialidade viva. Primeiro, porque é de madeira, então é viva mesmo, né? E segundo, porque ali é um objeto sujeito, ela é um corpo acontecendo naquele espaço e nas obras. Não é à toa que o nós se faz numa mesa, onde acontece a sopa. Né? Então, ela está lá também, não naquela forma, né? Mas é dela que veio também. Então, entender que essas materialidades de registro, elas são inúmeras, são muitas possibilidades. Né? Então, a mesa é um diário. Um dia, alguém da produção, gente, essa mesa aí está precisando jogar fora, eu não faça isso. Se vocês forem jogar fora, vocês me falam que eu venho aqui buscar e vou guardar essa mesa. Né? E no Aesteses, né, como eu já falei, que a gente tem essa virtualidade incorporada, digamos assim, quando a gente lê diário pelo WhatsApp, a gente tem intervalos imensos, né, de uma conversa e outra. E as conversas, elas não são seguidas. Então, eu faço uma pergunta, a resposta pode vir daqui a 2 dias. Né? Ou eu faço um improviso ali pelo celular, o pessoal vai ler à noite, eu já saí do improviso também, já é outra coisa. E a gente tem espaços imensos de silêncio. Então, foi um lugar que eu me debrucei também um pouco para entender as qualidades de silêncio num processo, que a gente até falou disso, né, Diego, em um dos ensaios. Né? As qualidades de silêncio no Aesteses. Silêncios de tensão, silêncios de riso, silêncios de leveza, silêncios fúnebres, como que essas qualidades de silêncio que estavam no diário, estavam também na nossa prática, né, Francis? Quantas vezes o improviso soltava, né? Ficava em silêncio, nada acontecendo, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo.
Podemos... São 3h30, é isso? Isso, Kênia, 3h30. Oh, tem perguntas, né, gente? Que daí a gente vai conversando mais. Se a gente pode ser, Fran? Pode, claro, aqui no chat, olha, a Cris, você quer abrir o microfone, Cris? Bom que a gente mata a saudade aqui de ouvir você. A Cris tá em Brasília, né, e foi aluna minha da Kênia. A Cris, né? Aí a Cris quiser ler a pergunta, abre o microfone e lê, Cris. Tudo jóia? Deixa eu achar aqui, porque já são tantas... Achei. Você estava falando sobre, logo no início, sobre analisar, né, o processo, o que é analisar o processo, e aí depois você trouxe aqueles desenhos lá do DNA, me lembrou também rizomas, né? Porque quando entra nessa coisa de complexidade, vem com a teoria de Edgar Morin, me lembra a teoria de sistemas, que está tudo entrecruzado, né? Imbricado, junto, misturado ao mesmo tempo. Mas aí a minha pergunta que eu acho que ela também foi se respondendo durante, que era se analisar o processo é levar também em conta os processos de subjetivação que estão acontecendo ali e os circuitos de afeto que ali permeiam, que se abrem, né, como passagem. Se isso também faz parte da análise de um processo de criação. Sim, faz, sem dúvida, né? Faz parte, sim. Aqui, por exemplo, no Diário do Nós, a gente vê os momentos de tensão entre os integrantes, né? Vê também os momentos de outras qualidades de afeto, né? Esse circuito dos afetos, a subjetivação, os silêncios entre a comunicação, né, ou dentro do próprio ensaio. Isso é fundamental, esses aspectos subjetivos para analisar. E analisar processo também, Cris, vamos pensar junto, não é só observar e descrever, né? A descrição, ela faz parte da análise, mas ela não é a análise. Né? Foucault fala disso, né? O que é uma escrita em si mesmada e o que é uma escrita com ponto de vista. Então, eu acho que analisar processo tem a ver com o ponto de vista e não com o ensimesmamento, no sentido da descrição absoluta daqui. Você pode descrever absolutamente tudo que você vê, mas a descrição pela descrição, ela fica um pouco cansativa. Ela precisa de uma rede, sim. Ela precisa de uma rede de relações para ter suporte, para ter força para se manter. Né, seja uma rede de relações filosóficas, afetuosas. Eu dialoguei muito com Bachelard, com a Poética do Espaço, me ajudou muito a pensar processo, a Poética do Espaço, muito, principalmente no que confere a imaginação, a cantos, a miudezas, a detalhes, principalmente para analisar a mesa do galpão. A Poética me ajudou demais, foi uma rede aí né, uma poética que me trouxe sustento para analisar essa mesa, porque ele vai falar, não é, na Poética do Espaço, sobre a vida dos objetos. E dialoguei também com Francis Ponge, que ele tem um poema de processo que chama A Mesa. Ele ficou anos escrevendo esse poema, que tem rasura, que é a relação dele com a mesa dele, o cotovelo, a mesa assim, a mesa assado. Né? Então, quando eu analiso a mesa, eu estou dialogando com Francis Ponge, com Bachelard e com a mesa do galpão. Né? Então, é fundamental abrir essa rede, para a gente não ficar só na descrição. Fundamental. Dialoguei com a Diane Taylor, dialoguei com Lapujade, quando ele fala das praias de silêncio. Então, eu acho que são diálogos que trazem um volume dramatúrgico para o nosso pensamento, entende, gente? Quando eu falo volume dramatúrgico, traz conexão de pensamento. Aí, Kênia, tem uma pergunta aqui do Jander. Jander, você pode fazer? Oi, Francis. Oi, Kênia. Oi, pessoal. Acho que, de alguma forma, também foi respondida, né, assim. Eu acho muito interessante, muito bonita essa imagem da dramaturgia do processo, né, eu acho que os próprios registros, os documentos, eles criam uma tessitura dramatúrgica ali, né. Eu acho muito bonita essa imagem, né.
E aí você fala que todo processo, toda pesquisa, análise de processo, exige uma musculatura diferente, né? E aí fiquei pensando muito, que aí eu vou nessa imagem do Manuel de Barros, da banalidade, né? Da poesia da banalidade, assim, e aí como é que a gente que escolhe, né? Assim, que banalidade fica fora dessa análise, qual é a que é essencial? É uma ótima pergunta, porque isso tem tão a ver com o momento, né, que a gente está. Quando o banal, ele continua sendo banal, mas vira uma chave ali para a expansão de um pensamento. Como, por exemplo, essa escolha, ela se faz de acordo com o teu fluxo de criação ali. Jander. Né? Na minha tese tem um momento que eu dialogo com um astrofísico, né? Que ele é o Michel Cassé, maravilhoso. Né? Eu não estou falando sobre astrofísica, são pontes que eu achei para trazer volume para o meu pensamento. Eu não estou falando de filosofia, eu estou dialogando com Bachelard para, humildemente, para me ajudar a pensar sobre aquilo. Né? Então, aí o astrofísico Michel Cassé fala, ele estava num evento e perguntaram para ele, o que você vê nesse copo de vinho, nessa taça de vinho? Ele falou, eu vejo o universo inteiro está aqui. Né? Tem gente que morre de excesso de universo e tem gente que morre pela falta dele. Então, isso me faz pensar sobre essa banalidade que você está falando. Né? A gente teve na peça Outros, do Galpão, teve um momento que a Teuda teve que se hospitalizar por conta de uma cirurgia na perna e tal. E o Marcinho pediu que cada ator e atriz enviasse uma carta para ela. Né? E ela recebeu as cartas, ela leu essas cartas no hospital, e de vez em quando o Felipe, que é o técnico, ele ia e projetava os ensaios na parede do hospital. O que eu estou querendo te dizer? Isso é extremamente não, isso é uma ação cotidiana, isso pode ser considerada uma banalidade, no melhor da palavra, eu digo uma ação do cotidiano, uma ação íntima de um cotidiano, de um grupo específico, mas que é de uma extremamente necessário parar e olhar aquilo, como pesquisador. Porque isso vai estar no Outros, de alguma forma. Tá? Quando a Teuda fala disso, quando a gente conversa, ela fala que ama o Márcio, que ele fez tudo isso com ela, por exemplo. Né? Então, escolher a banalidade, isso tem a ver, escolher o quê, né, do processo, isso tem muito a ver realmente com onde você está ancorado naquele momento, sabe? Mesmo, como pesquisador. Falando sobre isso, sobre onde está ancorado, boa tarde. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre os processos que acontecem dentro de um espaço acadêmico, numa escola de teatro, e dentro de processos que são especificamente de grupos, ou então desses que se juntam pessoas para fazer. Rafael, né? Eu dei aula para você, né, Rafael? Sim. Tudo bem? Saudades também. Ô, Rafael, essa pergunta é maravilhosa. É maravilhosa. Na verdade, eu não vejo diferença entre processo artístico e processo pedagógico. Aliás, não vejo diferença entre processo artístico de sala de aula e processo artístico fora de sala de aula. Porque o caráter pedagógico está em todos, né? O aspecto pedagógico está em ambos, em sala de aula e fora da sala de aula, e o aspecto criativo, investigativo, artístico também está em ambos. Óbvio que a diferença né, a gente tem a diferença no modo de funcionamento daquela estrutura. Estar numa escola é diferente de eu, você, Francis e Jader nos juntarmos e sermos um grupo ou nos juntarmos para uma montagem. Né? As naturezas, os modos de trabalho são completamente diferentes, mas os fundamentos, a estrutura, né, o que move aquele artista a estar ali, o que move o aspecto investigativo, o aspecto político ali no sentido, nessa política da investigação que eu falei,
está em ambos, né? Então, eu realmente não vejo diferença. A diferença está no modo de trabalho, né? Um grupo galpão é uma temporada de 3 meses e vira repertório. Numa escola, o processo você vive 1 ano ali, ou um semestre, e não entra em temporada, né? Ele se conclui ali. Mas os fundamentos, para mim, são os mesmos. Uma época eu dava aula no curso técnico de teatro do Palácio das Artes em Belo Horizonte e trabalhava na equipe de direção da Companhia de Dança do Palácio das Artes, que a Sônia Mota dirigia. E estão juntos há 25 anos. O que eu trabalhava com os meus alunos de primeiro ano era a mesma coisa que eu trabalhava com os bailarinos de 20 anos, 30 anos de carreira. Óbvio que os materiais vinham diferentes, não melhor ou pior, não tem a ver com isso. Tem a ver com a diferença das corporalidades. Mas a política de investigação era a mesma. Sabe? É uma pergunta excelente que eu queria percorrer com ela também, sabe, Rafael? Falar, me aprofundar mais nisso. Agradeço, maravilhosa. O Andrei está falando, até descrever é um ponto de vista específico, e descrever por descrever é a tentativa incapaz de fazer surgir de novo, que é único. A experiência não é possível de ser repetida. Tem o Larossa, né, Andrei? Cadê você? Sim, Ei, Andrei. demais. Eu te conheço também, né? Já se viu algumas vezes. O Larossa fala muito disso, da diferença entre experimento e experiência, né? E o experimento é repetível, a experiência não. Né? Mas e no teatro? No teatro, a gente repete a experiência, eu acho. Eu talvez discorde de você, mas entendo o que você quis dizer. Não, vamos falar mais. É bom? Não, porque eu acho que o que não é repetido não é a experiência. Mas é um corpo em tentativa de produzir experiência. Mas aquela experiência, ela não vai ser repetida. E eu acho que uma experiência é impossível de ser repetida. Experiência com algo que possa ser atravessadora e que possa, enfim, modificar, porque, assim, aí a gente pode ir para aquela máxima, né? Um homem nunca atravessa um rio 2 vezes, porque nunca é mesmo homem, nunca é mesmo rio. Assim. Então, de repente, a gente pode pensar que uma peça de teatro, por exemplo, não dá para lidar com essa polaridade entre experiência e experimento, porque acho que as duas conversam no nosso caso. Talvez, né? Essa aí é legal da gente pensar que as duas conversam, não são contraditórias. Elas precisam conversar. Elas precisam conversar. Porque a gente quando uma estrutura do nós, por exemplo, a peça precisa acontecer todo dia, com aquela estrutura. O texto tem início, meio e fim, tem marcação, né? As coisas precisam acontecer. Mas, então, nesse sentido, é o experimento que ele fala, né? Que o Larossa fala. O experimento é repetível, daquela estrutura. Mas a experiência, a vitalidade daquele momento, a gente precisa acionar a vitalidade daquela experiência todo dia. Né? Sim. Entende? E aí, por exemplo, nós lida com o público, né, diretamente, em cena. Aí cada público ela é modificada. Assim, com certeza, Mas essa modificação, ela já está, né? Ela faz parte incluída. da experiência. É arejada, né? É arejada, né? Então, é experiência e experimento junto. Tem que ter outra palavra, Andrei. Temos que inventar uma outra palavra. E a gente tem que inventar os nossos termos, gente. Sim. Mesmo, eu falo sério. A gente tem que inventar. Né? Quem fala muito disso é a Daiane Taylor, que eu citei. Né? Ela fala que performance, a palavra performance, por exemplo, como que ela dá conta? Ela acha que essa palavra performance não dá conta das experiências de atos performáticos latino-americanos, nem das ações cotidianas latino-americanas, as manifestações culturais ou ações cotidianas. Ela fala, por que a gente não pega um termo de algum
alguma aldeia, de algum grupo que dê conta do que é, de fato, essa experiência para a gente. Então, a gente tem que inventar os nossos termos. Não tenham medo de inventar os termos. A gente inventa dos nossos processos. A gente pode inventar nas nossas teses. Aqui é cheio de invenção de palavras. Né? Andrei, vamos inventar uma. Vou falar com o Larosso. Olha, no teatro é diferente. Gente, mais alguma pergunta, algum comentário aí, reflexão que alguém deseja compartilhar? Já que ninguém está perguntando, eu queria fazer uma pergunta. Você falou que a dramaturgia em processo da escrita acadêmica foi a terceira camada, né, de materialidade para a sua tese, assim. E eu acredito que essa é uma das formas que a gente tem de trazer o saber da arte para a academia, e não ser uma academia sobre arte, né, ser apartada da arte. De alguma maneira é o que você estava falando aqui o tempo todo, a tarde toda, né? Como que isso entrou, assim, de maneira concreta, né, assim... Alô? Oi. Voltou. Para além das 16 montagens, processos que não estão na escrita, o que estava na escrita, assim, dessa terceira camada? Eram esses desenhos, por exemplo. Isso é uma materialidade do meu pensamento ali como doutoranda. Né? Então, e eu fiz questão que eles se mantivessem com rasuras, desenhado a lápis. Teve um momento, eu tentei colocá-los num programa de computador, para ficar bem bonitinho, mas faltava a rasura, a sujeira do manual, entende? Do círculo que não está muito bem feito, do A que se confunde com M. Né? Então, eu fiz questão de manter, isso eu falo na tese também, de manter a qualidade da minha presença naqueles desenhos, senão seria a presença do computador neles. Né? Em um momento eu relaciono alguns processos também, sabe, Andrei? Então eles aparecem também de leve. Minha vida, se eu quiser ler minha tese pelo ponto de vista da minha vida pessoal, é super possível. Para quem me conhece intimamente, por exemplo, pode ler pelo ponto de vista pessoal, de tudo que eu estava vivendo. Eu falo sobre o amor, eu falo sobre ajuntamento de pessoas, eu falo sobre separação, eu falo sobre grandes silêncios, eu falo sobre a solidão. Eu defendo aqui que criar é um ato solitário, é de solidão, apesar de estar junto. E isso não é assustador, isso é necessário. Né? A solidão no melhor dos sentidos e às vezes no pior também, que a gente sofre, né? Mas eu defendo que é um ato de solidão. Então eu posso ler essa tese por várias lentes, desde a pessoal, a da Kênia fazendo lá 18 processos, da Kênia analisando esses diários, da Kênia 2 teses, da Kênia do Grupo Galpão. Kênia, uma coisa que eu fiquei aqui me perguntando, por exemplo, quando você vai para a análise desses diários, você está interessada em discutir processo de criação, registros de processo de criação, as dinâmicas presentes nesses dois processos de criação. Outra pessoa poderia pegar os mesmos documentos e materiais que você teve acesso e talvez, sim, querer discutir atuação, querer discutir encenação. Então, te ouvindo, me parece que quando você fala assim, qual é o ponto de vista que está ancorado, né, assim, da perspectiva de quem analisa, é muito definidor da seleção de elementos que vai fazer desses documentos, ou das articulações que vai propor a partir deles. Faz sentido isso? Total, é exatamente isso. Né? O teu ponto de vista, a tua biografia, o seu modo de olhar o mundo, de se relacionar, sobretudo, ao mundo, porque analisar processo é traçar relação, não existe uma coisa só acontecendo, nunca existe, né?
é o que define a escolha desses materiais a serem analisados, né? Então, se fosse o Andrei analisando o Diário do Galpão, outras perguntas iriam surgir, outras reflexões iriam surgir. Essa é a beleza, né? Que não existe uma única forma de ler. Essa que é a maravilha de analisar processo. E no caso do Esteses, né, assim, você imprimiu o arquivo de WhatsApp. No caso, você falou assim, você leu um trecho de um e-mail do Eduardo para o Marcinho. Você pediu para eles todos os e-mails que eles trocaram ali dentro do grupo? Como é que você foi ter acesso aos documentos? Não, eu falei, Eduardo, o Diário do Nós não foi publicado, você poderia me disponibilizar o que você tem? Aí foi um arquivo que ele me enviou, com as trocas de e-mails, com tudo, né? Então, foi ele que disponibilizou. Né? Nesse caso, eu recebi, né? Porque também tem, como no Esteses, a gente fazendo, enquanto a gente estava fazendo o diário, enquanto estava fazendo o processo também. Isso também é diferente de você receber um arquivo na mão. Né? Jupe, você quer fazer uma pergunta? Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Kênia. Logo no início, né, da nossa conversa, assim, você falou que a análise que a gente faz, né, dentro do nosso processo de criação, ela transforma o nosso processo de criação, né, porque, enfim, a gente começa a refletir sobre ele, e aí, a partir do momento que a gente cria essa reflexão mais direcionada através do nosso ponto de vista, aquilo também vai se transformando para a gente, e a tal hora vai se transformando o próprio processo, né. E aí, a pergunta que eu tenho para te fazer é de que maneira que a tua análise, né, desses processos específicos que tu está trazendo, influenciaram nesses processos específicos, assim? De que maneira que, por exemplo, tu analisar os diários do Nós influenciou o Nós? O Nós, pelo ponto de vista deles, como influenciou o Nós pelo ponto de vista deles, dos artistas? Você está querendo dizer? Eu tô querendo dizer, porque você falou que a partir do momento em que a gente analisa, o processo se transforma. Eu tô trazendo nós só como um dos exemplos, mas também, né, enfim. Uhum. Eu acho, por exemplo, nesse caso específico do Nós, eles não leram minha tese ainda. Né? Então, assim, trechos, eles leram alguns trechos, mas não a ponto de interferir no trabalho. Né? E eu acho que ele não vai interferir concretamente na poética da cena, mas eu acho que vai interferir em outros processos em termos da estrutura do modo de trabalho. Algumas coisas que eu li aqui, que eu comentava com o Márcio, dele, olha só, que é mesmo, né? Entendeu? Ou que eu comentava com a Lídia, né, que é a atriz do Galpão. Olha, Lídia, tem um trecho que você fala isso, aquilo, que ela fala da mesa. Isso aqui tem conexão com aquela tua cena. Dela, nossa, que eu não tinha percebido isso. Então, talvez não atue diretamente na obra, mas move uma certa lucidez nas conexões do trabalho, que quem está dentro, às vezes, não percebe. Entende? Então, nesse sentido, sim, move. Não diretamente na obra daquela montagem, mas no modo de funcionamento daquele coletivo. Eu acho que se a gente puder viajar um pouquinho, a gente pode até dizer que a partir do momento em que esse pensamento do coletivo se transforma, isso também vai transformar o processo, né? Eu acho que é com certeza. Inevitável, né? Com certeza. Afeta, atravessa, interfere. Né? Talvez não mude a marca da cena, nem a estrutura da peça, mas o pensamento daquele processo, ele pode ser, sim, atravessado, né? Tá certo, obrigada. Excelente pergunta. Gente, nós estamos aqui encaminhando, né, para o final, então eu vou já agradecer muito, Kênia, foi muito gostoso estar aqui com você, parece até que a gente estava, assim, muito pertinho. Acho que uma conversa, assim, muito, muito íntima aqui com todo mundo. Agradecer a todo mundo que veio e passo a palavra para você, Kênia, para fazer suas considerações finais, para a gente se despedir. Thaís, você está aqui, hein? Saudade de você. Luana está aqui também.
Luana é uma parceira artista aqui. Ué, as considerações finais, agradeço, Fran, né, o convite, agradeço a recepção de vocês, todo mundo que veio. É sempre bom falar, né, porque isso aqui, essa tese aqui já tem coisa ultrapassada já, sabe? Que a gente vai... Então é sempre bom falar, que a gente fica reatualizando algumas coisas. E só agradeço, acho que quanto mais encontros para falar de processo e de outras formas de trabalho, né, de fortalecimento de coletivos e de fortalecimento de incerteza, melhor para a gente nesse momento político. Ô, Kênia, eu queria terminar o nosso encontro com você contando uma coisa que você não contou e que me tocou muito quando eu li sua, né, manipulei, não li sua tese ainda toda, estou bem curioso, que é o sonho com seu avô. Eu acho que você podia terminar contando esse sonho. Meu avô já é falecido há muitos anos, né? Ele morreu em 1986, e antes de eu fazer essa tese, bem antes de ter a ideia de fazer essa tese, muitos anos atrás, assim, eu tive um sonho com ele, e eu boto esse sonho na abertura da tese. Ele chegava para mim com um caderno grande nas mãos, bem grande, um caderno bonito, assim, com um monte de rascunho. Era rascunho de cena, era desenho de cenografia, desenho de figurino, pedaços de textos dramatúrgicos, misturado com os desenhos astrológicos, mas era, de fato, um caderno de processo, né? Quando eu não pensava nisso ainda, né? E ele olhava bem para mim e me mostrava o caderno assim e falava: olha, Kênia, acredite no seu sonho, acredite, falou 3 vezes, acredite no seu sonho, porque no final de tudo é isso que fica. E apontava para as páginas do caderno. É linda essa imagem, acho que é uma ótima imagem. Obrigado, hein, gente? Boa tarde, bom final de semana, saúde para todo mundo. Saúde, fica em casa, pelo amor de Deus. Essa é a certeza, né, que a gente tem, de ficar em casa. Beijo grande. Kênia, brigadão. Obrigada, Fran. Beijo.